E falar sobre arte. A gente está muito feliz com o que está vendo, viu? Porque com o Tarsila, o MASP bateu o recorde de visitação em um só dia. Foram mais de 8.000 pessoas. A gente sabe que está chegando na reta final essa exposição e agora a gente vai falar sobre arte aqui no Brasil com uma artista plástica que está aqui, que é a Andréa Araújo. Tudo bem, Andréa? Boa tarde. Boa tarde, Prazer tudo bem? te receber aqui, viu? Muito obrigada pelo convite. Andréa, quando a gente fala a respeito de arte, a gente colocou até uma das obras agora de Tarsila, provavelmente a mais conhecida entre elas. E eu percebo que quando a gente fala sobre arte, algumas pessoas criam imediatamente um distanciamento achando isso é para elite, isso é para gente que estuda muito, isso não é para mim. Você percebe isso na prática, no dia a dia? Percebo bastante. As pessoas acham que a arte é inacessível, que elas não entendem de arte. E na verdade não precisa entender, né? Vamos sentir a arte. Porque a partir do momento que você começa a admirar, as obras sempre te trazem alguma carga emocional, alguma memória. Então, assim, precisa ser quebrado esse tabu. Fiquei muito feliz com essa audiência que teve, com essa... tanto de gente no MASP, né? Impressionante, num dia só, maravilhoso. Fiquei muito feliz com isso, uma artista mulher, né? Já diferente a sua época, né? Exatamente. Ela já traz, inclusive, uma carga, não vamos falar sobre isso hoje, mas uma carga pessoal diferente, né? Exato. Enquanto mulher, enquanto que ela queria, enquanto ela fazia ou desfazia as coisas da vida dela. Exatamente, com uma postura muito forte. Uma mulher forte, que passa, aí você vai poder falar com certeza melhor do que eu, mas que passa por momentos diferentes e a gente observa na arte dela algumas mudanças. A gente viu aí, vamos colocar outras imagens, daqui a pouco eu quero ver as suas também, mas agora vamos só, já que a gente introduziu o assunto falando sobre essa exposição Tarsila, a gente viu uma das obras mais conhecidas dela agora há pouco, que foi a Bapuru, e agora a gente está vendo essa tela Operários, né, se eu não me engano. E a gente, volta lá, só pra gente terminar de falar da Tarsila. E essa outra aí, segunda classe, a gente consegue, lógico, perceber as características dela, mas conforme a gente vai passando pelos momentos da arte dela, a gente também, se prestar muita atenção, consegue perceber que ela está imprimindo mudanças também, não é? Sim, sim. Porque não tem como o artista não mudar com o mundo em volta, com a arte que ele faz e com aquilo que ele está colocando para o mundo. Então, parte nossa está sempre na obra. A obra, ela se movimenta junto conosco. Então, você percebe as mudanças dela como pessoa, como artista, impressas na obra. Eu acho fantástico a gente imaginar que a gente está numa época de férias, embora provavelmente muitas pessoas que moram em São Paulo tenham batido esses recordes dos últimos dias no MASP, como esse que teve mais de 8.000 pessoas visitando, mas eu imagino também que existam pessoas de outras cidades e de outros estados que, por estarem de férias, estão podendo fazer essa visita. E é sensacional a gente imaginar esse acesso à arte que talvez em outro momento ou até na mente das pessoas estava tão distante, talvez por ser alguém que a gente estuda na escola, que a gente ouve muito falar, né? Todo mundo deve ter visto em algum momento a Bapuru. Eu acredito que isso faz com que as pessoas percam um pouco esse medo de ver arte, não é? Exatamente, eu acho que é um grande ponto. Isso é uma questão que acho que todos os museus, todo o meio da arte poderia começar a trabalhar em cima disso, para trazer mais as pessoas, para divulgar mais a arte, porque a arte faz diferença na vida. Quando que você, então, já que você falou isso, quando que você se percebeu artista plástica? Quando que você começou a atuar nessa área? Eu comecei a brincar de pintar e coisa desde os 10 anos de idade, com a minha avó. Quando eu cheguei na fase de... A sua avó já atuava nessa área também ou não? As minhas avós todas pintavam, elas vêm daquela geração de que se vinha dos trabalhos manuais da escola, vem daquela coisa. Todas elas faziam alguma coisa que mexesse com a parte manual, com o artesanato. Artesanal, né? Exatamente. E aí eu comecei, para ficar quieta, porque eu era muito arteira, então elas me deixavam quieta pintando. E aí quando chegou na época de faculdade, eu pensei em ingressar nessa área, participei de alguns concursos e tal, mas é aquele velho negócio. Vai fazer arte, vai viver do quê? O que você vai comer, minha filha? A família devia falar, né? Exatamente. Então, assim, bonito, se forma primeiro, depois você vai fazer artes plásticas, esses tabus ainda existem. Infelizmente. Mas eu acho que a gente está caminhando para melhorar. Tá aí a mostra. Você foi estudar?
Eu fui estudar depois, não, na época De primeira, não. Fiz outras coisas, eu sou formada em outra faculdade. Eu imaginei. E depois que as crianças, depois de casada, filhos, crianças crescidas, aí Você se permitiu. Exatamente, falei, bom, agora eu vou fazer o que eu gosto. E aí eu comecei aí eu tenho tempo agora, então eu investi tudo na arte. Então hoje é a minha vida. A gente tem algumas imagens das suas obras também que a gente vai colocar. E eu queria que você falasse para nós há quanto tempo você está atuando nessa área agora, né? Depois que passou a se dedicar integralmente a isso. E compreender se você já percebeu mudanças suas também impressas nessa arte. Eu estou atuando profissionalmente há 3 anos e já percebi, você percebe nitidamente, inclusive a curadoria sempre coloca isso nessa exposição que está na Pinacoteca Benedito Calixto, que eu também fiquei muito feliz por público, por excesso de público, por muito público, muita visitação, ela foi prorrogada. Fantástico. Fiquei feliz também com isso. E nessa exposição você nota, da primeira para a segunda, a curadoria até colocou das minhas primeiras séries algumas telas para você ver. Porque eu trabalho muito com a parte de sentimentos, de sensações, eu sou abstrata, por natureza. Eu queria te fazer uma pergunta. Ensina, se é para se ensinar, ensina isso pra gente. Quando a gente fala da arte abstrata, o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa se vê em frente a uma tela e pensa, o que ela quis dizer com isso? Isso é uma pergunta para se fazer? Ou a gente já vai provavelmente sentir alguma coisa olhando para uma tela? A gente sente olhando. A gente sente olhando. Eu sempre que as pessoas me perguntam o que você pintou, o que você quis dizer, eu falo, o que você está sentindo? O que você está vendo? Porque várias vezes me falam, eu estou vendo uma pessoa. Eu falei, que bom. Mas não é uma pessoa, eu não pintei uma pessoa. Eu não trabalho com imagens, né? Eu trabalho com formas e elas formam aquilo que cada um enxerga. E eu acho que quando a gente pensa no abstrato, tem uma coisa muito importante de falar. Você vai poder explicar isso pra gente, Andréia, falar até se eu estou errada. Tem muito a ver, quando nós estamos interpretando, com o momento em que a gente está vivendo também. Sim. Se é um momento mais leve, se é um momento mais difícil, se é um momento mais alegre. Eu vivo um momento extremamente lúdico, porque eu estou com meu filho de 1 ano e 9 meses, então tudo é muito lúdico. Talvez se antes do meu filho eu visse uma arte sua, eu interpretaria de uma maneira diferente. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Depende muito do momento de cada um. E depende de toda a bagagem, de tudo aquilo que a pessoa já vivenciou, tanto que o nome da minha exposição é Fluxo, que fala exatamente dos fluxos da vida. E o de cada um é diferente do outro, então não vão enxergar o mesmo que eu pintei, porque aquele fluxo é meu. Então você vai ver o seu fluxo, o outro vai ver o dele. Pessoas em mais sintonia podem chegar mais próximo ao que você estava querendo expressar ou mais distante até, Pode ser. Se ela estiver passando por um processo parecido, similar ao meu, pode ser que ela chegue numa resolução mais próxima. Mas eu acho que a arte é para ser sentida, é para ser vivenciada. Eu tô vendo aí, a gente viu várias telas com cores predominantes. Você se lembra por que, por exemplo, você pegou o amarelo para começar em algum momento? Nessa série, o amarelo ele representa o sol, porque eu sou de uma cidade de praia, eu moro em Santos, né? Então, de certa forma, foi a exposição na Pinacoteca de Santos é uma forma de eu homenagear a cidade. Então, o amarelo é o sol. Qual foi a cor que você pegou primeiro? Você lembra? Se foi o cinza, se foi o preto, se foi o amarelo? Como você começou a pintar? O cinza e o branco e o preto, eles são base para todas as minhas telas. Eu trabalho com branco, preto e uma cor, normalmente. Então, os cinzas, a gama toda de cinzas, ela está sempre presente, né? E aí, dependendo de cada tela, do dia, do momento, aí é o mais cinza ou mais preto, daí é o que vai direcionando até pelos próprios contrastes. Como que você lida propriamente com a exposição? Porque acredito que talvez não todo mundo entenda o que você está vivendo naquele momento, como a gente falou, mas você está entregue com as suas artes, né? Você está exposta literalmente com as suas artes. Como que você lida com isso? Eu não tenho problemas com isso. Eu nunca fui uma pessoa muito preocupada com essa parte, assim. Eu acho importante que as pessoas sintam alguma coisa. Se elas estão tentando me sentir ou me entender ou querer, fica à vontade, não tem problema algum. Mas que elas tenham algum tipo de sentimento. Quanto tempo para você preparar cada tela? Então, eu não sou uma artista que demora muito, para ser sincera. Essa exposição tem 13 telas, mas tem mais umas 5 ou 6 que ficaram, porque nunca vão todas, né? A gente faz seleção.
Foram 2 meses. 2 meses para 2 fazer meses. todas. Só que eu entro no ateliê às 10 da manhã e eu saio às 10h30, 11 horas da noite. Você realmente tem um tempo de dedicação para que isso dê certo, Quando eu vou né? preparar uma exposição, primeiro vem todo o processo de criação, vem todo o processo de pesquisa, desde o tema. Aí depois você começa a rabiscos e depois, quando vai para produção, aí é intenso. Eu quero saber a sua opinião e eu quero entender um pouco sobre esse acesso, a importância desse acesso à arte. Infelizmente, quando a gente fala a respeito da leitura, a gente sabe que o Brasil não está batendo recordes bons, não. Não. Inclusive, muitas livrarias aqui em São Paulo eu percebi fechando, em shopping, em vários locais, rifando praticamente todos os livros, vendendo super barato, e isso me entristeceu demais. Eu sei que é uma realidade que tem acontecido em vários estados. E quando a gente fala da leitura, quando a gente fala de obras importantes, perceber esse distanciamento da população me preocupa tanto. Como que você vê essas questões, André? Eu fico muito triste, porque eu percebo, inclusive, nos meus próprios filhos, eu vejo isso dentro de casa. Qual a idade deles? 13 e 15. Uhum. E eles não Ela pegam falou as crianças, livro. eles têm 13 e 15, maravilhoso. Não adianta eles vão ser crianças sempre, né? Certeza. Você vai ver, eles vão ser sempre crianças. Certeza. E eles não pegam livro. Uhum. E não é por falta de incentivo, de incentivo, não é por falta de livros. Eu amo livros. Eu acabei de voltar de viagem, estava estudando e eu voltei com uma mala. Tive que comprar uma mala para trazer livros, que eles pesam. E me deixa muito triste, mas eu acho que parte disso, a própria educação, as escolas têm um certo peso, porque até hoje continuam se colocando os mesmos livros que a gente leu lá atrás. E para um adolescente Outra que geração, hoje né? tem o mundo digital na mão, ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok, é cultura, mas é muito complexo para eles. Eles não conseguem nem entender aquele mundo. Eles não conseguem entender o telefone de disco. Verdade. Né? É muito distante. Exatamente. Né, da realidade deles. Então eu acho que a escola precisava atrair eles para um mundo mais próximo, não deixar a cultura de lado, obviamente, mas vamos trabalhar de uma outra forma, vamos colocar assuntos mais atuais. Mesclar, de repente, Exatamente, vamos fazer um release que ele entenda o livro, porque até a escrita é muito diferente da nossa, a nossa língua já sofreu várias reformas desde então. Então, mas eu sinto, mesmo viajando e você estando fora, você vê nos outros lugares as pessoas muito com livros, no metrô, nos trens, né? Aqui a gente vê as pessoas com fone de ouvido, né? Com fone de ouvido e telefone, o tempo todo. Então, assim, eu fico muito triste com isso. Eu acho que precisava se buscar uma forma de trazer essa juventude mais para a leitura. Você falou das suas avós, aqui a gente tem quase todos os dias no programa o quadro de artesanato. Nós temos aqui várias artes das nossas artesãs, inclusive expostas. E eu fico muito feliz nesse aspecto por ver. Muitas pessoas conversam comigo, André, e falam que estiveram em um momento da vida profissional em que as coisas deram errado, ou ficaram desempregadas, ou que as coisas estavam dando certo e falaram, olha, eu quis fazer aquilo que eu amo, eu dei um basta e fui me dedicar ao artesanato. E hoje a gente vê galvanizado, a gente vê madeira, a gente vê ferragens de vários tipos, a gente vê papel, a gente vê tecido, é de plástico, é de tudo que é utilizado para se fazer artesanato. E por mais que as pessoas achem que está muito distante, de repente, de ir a uma exposição, é arte também, não é, André? Também é arte, é uma forma de arte, não deixa de ser, é uma arte. Uma cultura popular. Pode complementar. É uma cultura popular, não deixa de ser. E quando você fala das suas avós, o que elas faziam? Conta um pouco pra gente, até pra saber dessa sua bagagem. As duas foram donas de casa, mães, esposas, e as duas se dedicavam. Uma tive muito pouco contato, que ela infelizmente faleceu, era muito nova. Mas a mãe do meu pai, ela era costureira, fazia vestido de noiva. Ai, que lindo. Já é uma arte também, né? É uma arte. Ela fazia vestido totalmente bordado à mão. E ela bordava, ela fazia tricô, ela fazia crochê, ela fazia flores de papel, ela pintava, ela fazia flores de... Antigamente tinha umas flores tipo de um acrílico que eles faziam. Ela sempre foi artesã. Você acha que tem essa veia artística de alguma maneira? Você acha que você puxou isso de alguma forma? E isso passa. A minha filha, desde os 9 anos, fala que vai ser designer de joias. Ela já faz curso de desenho, faz curso de língua para poder fazer a faculdade onde ela quer. Está fazendo caligrafia, me pediu para trazer de viagem canetas. Canetas de ponta, bico de pena, para fazer caligrafia.
Então, bico de pena. Lembrei do papel canção e do bico de pena que a gente usava, e nanquim, que a gente usava muito na escola, né? Papel vegetal, fazer mapa. E aí eu queria fazer essa pergunta para você, do que você acompanhou da época em que você estudou, agora na época dos seus filhos. Esse conteúdo artístico que a gente tem na escola é suficiente para nos despertar a cultura? É lógico, quem já tem essa veia pulsando, como você já tinha, vai ter mais facilidade. Mas para quem não teria essa veia pulsante, para as outras pessoas, o conteúdo da escola é suficiente? Eu acho que não, acho que ele podia ser bem melhorado, mas ele já melhorou. Porque de quando a gente fazia na escola era tinta, papel, pincel, hoje ele já tem uma história da arte, ele já tem matéria teórica que a gente não teve. Eu não me lembro de ter estudado nada, nenhum artista na época de escola. Era bem pinturinha, desenho. O que a gente, na minha época, e eu estudei em escola pública também, o que eu conheci de Tarsila, ou até de outros artistas plásticos, ou até mesmo, tudo foi literatura. Sim. Agora, na aula de artes em si, era outra coisa. Era fazer bonequinho com tubinho de Yakult, bonequinho de não sei o quê, lã. Muito legal, não acho que deva Pode deixar estimular de a criatividade e ter a sua importância, mas né? eu acho que a carga teórica também é necessária, porque estimula mesmo, porque não deixa de ser história. A história da arte está completamente interligada com a nossa história, com os movimentos históricos. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Para quem quiser fazer uma visita à sua exposição, está em Santos? Estou em Santos até domingo. Ah, então ainda dá tempo, ó. Para quem quiser entrar em contato, muita gente de férias também, de repente dá uma passadinha por lá, né? Quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o Insta da Andréia, que é @andreaaraújo.arte, certo? Certo. Obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada eu para você também. E agora a gente tem matéria que a nossa repórter